Olha só que ideia interessante. Eu sempre gosto de falar pra galera, né? Na física, toda ideia de energia remonta de uma ideia original chamada trabalho de uma força. Trabalho de uma força. Só isso eu não lembro, cara, como foi difícil digerir. Como a palavra trabalho me deixa agoniado. Eu não penso em energia transferida a um objeto, eu penso em alguém executando alguma tarefa. Não deixa de ser verdade. Deixa eu copiar nossas duas outras fórmulas aqui. Definição de campo elétrico em forma escalar, sem se preocupar com o vetor. Campo elétrico gerado por uma carga. Pensem comigo. Lembrando, já esse ano revisamos a ideia que originalmente apareceu em nossas vidas no primeiro ano do ensino médio. Talvez para alguns no nono ano, rapidamente. Se eu aplico uma força no objeto e ele se desloca, nós já demonstramos pelas leis de Newton, pela equação de Torricelli, que se esse corpo adquire uma velocidade é porque a energia se transformou em energia sim. E essa energia veio de algum lugar. A energia se transforma, não se cria. Se fui eu, Otávio, que fiz isso, essa energia que estava quimicamente armazenada no meu corpo foi transferida para a energia cinética e depois dissipada pelo atrito, som, etc. Para nós calcularmos quanto de energia eu transferi para o corpo, trabalho é força vezes deslocamento, vezes o cosseno. Pode ser trabalho motor, pode ser trabalho resistente, pode ser até nulo, quando, por exemplo, não há deslocamento ou quando o ângulo é 90 graus. Essa fórmula só serve para a força variável. Se a força, só para a força constante. Se a força for variável, tem que calcular o área do gráfico. Que gráfico? Força versus deslocamento. Certo? Força versus deslocamento. Se fosse força versus tempo, a área calcularia o impulso, não o trabalho. Pô, peraí. Agora são cargas elétricas. Imagina uma carga elétrica positiva, Qzão. E imagina uma carga elétrica positiva também, Qzinho. Estou segurando ela, uma próxima da outra, elas estão se repelindo. Não tem campo gravitacional da Terra. Soltei a carga, para onde é que ela vai? Vai para lá, né? Se ela está recebendo uma força, ela tem aceleração, segundo a lei de Newton. Então a velocidade dela vai aumentando. Quanto mais para longe ela se desloca, maior vai ser a velocidade dela. E mais energia ela vai ter acumulado, na forma cinética. Se tem energia se transformando em cinética, da onde ela veio? Ela era elétrica. Concorda comigo? Ah, mas a carga elétrica não brotou ali, né? Na verdade, eu, experimentador, peguei a carga que era positiva, vim lá de longe com a carga, e quanto mais eu me aproximava da carga positiva, mais difícil para empurrar, né? Então eu acumulei a energia, né? Eu acumulei a energia, mas ela está agora onde? Entre as cargas elétricas, então é uma energia elétrica. Liberei, quando eu soltei a carga, ela começa a ser repelida e começa a aumentar de velocidade. A energia que eu acumulei no campo elétrico agora está se transferindo para energia sim. Parecido com isso aqui, ó, se as cargas fossem, se uma fosse positiva e outra negativa, elas estariam se atraindo, né? Concorda comigo? Eu poderia deixar elas próximas ou eu poderia chegar e puxar, puxar, puxar. Quando eu soltar, vai se atrair. Concorda comigo? Quando eu estava afastando, eu estava transformando a energia química do meu corpo em energia elétrica. Quando eu soltei, a energia elétrica se transformou em energia sim. Mais ou menos como pegar o giz, botar próximo à superfície terrestre. Eu vou lá, pego a energia do meu corpo e uso ela para erguer o objeto. A energia química do meu corpo, que era solar algum tempo atrás, certo? Está se transformando em energia potencial. Quando eu solto, essa energia é convertida em energia. Tu vê, a energia cinética veio da gravitacional, que veio do meu corpo, que veio do Sol. Aquela velha história, transformações energéticas, né? Bonito isso, né, cara? Quase religioso esse negócio. Então tá. Vamos calcular essa energia. Eu quero saber quanta energia esse cara adquiriu até se afastar uma distância d da carga fixa. Para calcular a energia, nós só temos uma ferramenta, trabalho de uma força. Essa fórmula não deveria ser usada, porque a força elétrica é mas eu conheço a fórmula da força elétrica, né? Se eu conheço a fórmula da força elétrica, eu tenho o direito de substituir ela.
porque a variação dela vai estar respeitada quando eu pegar a lei de Coulomb. Porque a força elétrica, a gente já sabe que vem da lei de Coulomb, né? Só vou chamar uma carga de quesão e a outra de... Eu tenho o direito de pegar a fórmula do trabalho e no lugar da força substituir a lei de Coulomb, porque a lei de Coulomb é que me diz quanto vai ser a força. Então tu vê, nesse caso, apesar de a força ser variável, como eu conheço como ela vai variar, e eu estou respeitando esta fórmula, então essa equação é honesta. Multiplicado pelo quê? Pela distância, né? E qual vai ser o ângulo entre o deslocamento e a força? Zero, né? Mesmo que a carga fosse para lá, né? Aí a força seria para lá, né? O ângulo vai ser zero. Cosseno de zero. Se eu estivesse aproximando a carga, seria cosseno de 180. Certo? Seria negativo. Trabalho resistente. Cosseno de zero é 1. Corta o... não acredito. Para calcular o trabalho da força elétrica, é muito parecido com a lei de Coulomb. Coulomb, professor. Coulomb. Não sei a pronúncia. Eu sempre falei Coulomb. Fala bem rápido assim, mas não é 6, né? Ninguém vai discutir. Coulomb. Certo? A lei de Coulomb é com A ao quadrado. Por que sumiu o A ao quadrado agora no trabalho da força elétrica? Trabalho da força elétrica. Por que sumiu o A ao quadrado? Ah, tá certo, aqui tinha o A ao quadrado, mas a distância também interferia na energia, né? E aí o A ao quadrado da força elétrica foi cancelado pela distância do trabalho ali, é verdade. Lembra que o trabalho da força-peso nós chamamos de energia potencial gravitacional? O trabalho da força elétrica nós vamos chamar de energia potencial elétrica. Só isso, para ficar mais chique. Energia potencial elétrica. Energia potencial elétrica. Não podemos confundir com energia potencial elástica, hein? K vezes carga dividido pela distância. Se eu dobro a distância entre duas cargas elétricas, apesar de a força entre elas cair 4 vezes, a energia do sistema só vai se reduzir à metade. Tudo bem para vocês? Daria para parar a aula, fazer exercício, mas é muito pouco. Tem muita coisa para te comentar ainda antes da gente botar a mão na massa. Tu vê, cara, por enquanto não teve nada demais. A gente usou a ideia do trabalho de uma força e a ideia da lei de Coulomb para calcular uma fórmula que me permite calcular a energia elétrica entre duas partículas só. E se eu tiver 3 partículas? Tiver 3 cargas? Pois é, tenho 3 cargas, uma positiva Q1, uma negativa Q2 e outra positiva Q3. Se me perguntarem qual é a energia elétrica do sistema? Isso, faz uma em relação a outra várias vezes. Faz a Q1 com a Q2, a Q1 com a Q3, a Q2 com a Q3, soma tudo. O sinal importa, hein? Carga negativa, tu usa negativo. 2 negativas vai dar uma energia positiva. Certo? É isso aí. Então já vi, talvez tenha uma dessas por aí, tá? Calcule a energia potencial elétrica do sistema de tantas cargas. Tu vai ter que fazer várias vezes a fórmula, não tem jeito. Infelizmente não dá só para acrescentar uma fórmula e uma pequena fórmula. Por isso que o sinal importa, mas por exemplo, no caso, aquele que tu fez no quadro, como é que o sinal influenciar, por exemplo, tem 2 positivas e uma negativa, as 2 positivas não se repetem em vez de se atrair. E a negativa atrai as 2, como é que ia ficar? Não, vamos ver, olha só. O que significa energia positiva e energia negativa? É isso que tem que pensar primeiro, para ver se a gente interpreta adequadamente o resultado do sinal. Força é uma grandeza vetorial. Não faz sentido a priori eu dizer que a força é positiva e para lá é negativa. Não. Força é uma grandeza vetorial. O vetor para lá é uma coisa, o vetor para lá é outra, para lá é outra, para lá é outra. O vetor é uma coisa espacial. Aqui no ensino médio, no máximo era eixo x e eixo y, né? Mas na natureza tem que ter um eixo z para representar. Então tu imagina, na faculdade o vetor, né? O vetor vai ficar bem mais delicado. Nós vamos ter que aprender vetores em 3 dimensões. Claro que tem técnicas matemáticas, né, para fazer isso ficar mais fácil. Embora não fique tão fácil, dá para fazer.
quando eu digo que o vetor é positivo e negativo, então quer dizer que eu já ignorei o espaço, botei o vetor numa linha, e para poder me comunicar mais fácil, para não precisar falar para lá ou para lá, eu digo para lá é mais, então para lá é menos. Então quando eu boto o sinal num vetor é porque eu já estou linearizando a coisa, né? Deixando ao longo de uma linha. Então vetor positivo e vetor negativo é com sentidos opostos. Mas energia não é uma grandeza vetorial, então eu vou precisar de uma outra interpretação. Energia potencial gravitacional, MGH, quando que ela é zero? Quando está no chão. Que chão? O chão que tu quis. O chão que tu decidiu. Se o nosso chão for esse, este apagador tem energia positiva. E o giz está com energia zero. Mas se o nosso chão for o tampo dessa mesa, esse cara tem energia positiva e aquele tem energia negativa. Tem menos energia. Sacou? No caso da potencial gravitacional ficou fácil. Energia potencial gravitacional negativa é que o cara está abaixo da superfície que eu chamei de zero. Tu vê, é relativo, né? Energia potencial gravitacional é relativa. Depende de onde eu chamei de zero. Duas cargas positivas se repelem. Duas cargas negativas se repelem. Se eu fosse jogar na fórmula de energia, daria uma energia positiva. Carga positiva com negativo. Negativo com positivo atrai. Então, a priori, energia elétrica positiva seria energia de repulsão, energia elétrica negativa seria energia de atração. A primeira interpretação. Mas depois esse conceito já vai ficar um pouco diferente. Nós vamos definir que a energia é nula no infinito. Então nós vamos definir que lá no infinito, infinitamente distante da carga geradora do campo, a tensão elétrica é 0 volts. Mas primeiro temos que ensinar o que é volts, né, para discutir isso, né? Tu vê? Então bem delicado a tua pergunta do sinal. Lá, interpretar o sinal na energia não é fácil. Mas acho que agora está bem encaminhado, né? A ideia da energia potencial gravitacional, para cima é mais, para baixo é menos. Então o mais e o menos não é uma interpretação imediata. Não tem uma coisa pronta no livro, quando der menos é isso, quando der mais é aquilo. Eu te mostrei que uma das interpretações é que se for só duas cargas, o resultado positivo mostra que elas vão se repelir, o resultado negativo mostra que elas vão se atrair, e nada mais. Certo? O que nós fizemos para calcular campo elétrico? Pegamos uma partícula de teste, amarramos na máquina de medir força, o DINA, e fizemos um experimento, né? Se nós dobramos a carga de teste, a força dobra. Triplica, triplica. Foi por isso que criamos a ideia de campo elétrico força por carga. Observa o que nós vamos ter que fazer agora. Olha que momento importante. Finalmente nós vamos entender o que significa volts. Finalmente nós vamos começar a entender, né? Eu vou te contar. Para digerir pode demorar muito mais. Vamos ao laboratório mais uma vez. Só que hoje a experiência que nós faremos é muito mais complexa que a que nós fizemos agora para calcular o campo elétrico. Prestem atenção. Temos uma carga em laboratório, fixa em determinado lugar. A gente está chamando essa carga geradora de campo elétrico de Qzão, por frescura. Poderia ser Q1, Qx, Qzinho, pronto. Nós já sabemos como é que se calcula o campo elétrico no determinado ponto próximo da carga. Fazer um experimento. Pega o dinamômetro, pega a carga de teste e bota a mão na massa. Mas calcular a energia, se eu tenho uma partícula de teste, essa aqui, ó, Qzinho, como é que eu calculo quanta energia potencial elétrica nós teremos acumulada nela? Calcular eu já te mostrei, mas em laboratório a gente não quer calcular, a gente não confia no cálculo no laboratório. No laboratório a gente mede, para ver se o cálculo está verdadeiro. Como é que eu vou medir, cara, quanta energia tem acumulada nessa porcaria dessa carga de teste? O experimento é absurdo. Tem que pegar uma placa de gelatina. Gelatina. Bota a placa de gelatina ali, solta a partícula do zero. Ela vai acelerar, bater na placa de gelatina, penetrar na gelatina até parar. Tu vai pegar a placa de gelatina, colocar no microscópio, medir quanto que a partícula penetrou na placa de gelatina. A gelatina é essa que tu fez. Tu conhece o diâmetro da esferinha carregada que tu usou. Então, por outros experimentos, tu já sabe qual é a força de arraste para a esfera penetrar na gelatina. E aí tu joga na definição de trabalho, tu mediu a força, porque tu já fez teste naquela gelatina, tu mediu no microscópio a distância que a partícula penetrou na gelatina, tu multiplica para descobrir quantos joules de energia a partícula tinha adquirido no campo elétrico.
pô, vai custar caro e vai ser chato pra caramba esse experimento. Bem diferente de pegar o dinamômetro e ler quanto era a força, né? Que porcaria. Sorte que aqui é tudo virtual. E eu vou usar cargas assassinas, porque ninguém há de morrer nesse experimento virtual. Cargas de 1, 2 e 3 coulombs. Cargas que, se usadas na prática, poderiam matar as pessoas no laboratório. Aqui estamos todos a salvo. Que incrível, botei a placa, pum, pum, calculei, pá, 24 joules. Meu Deus, que coincidência. 1 coulomb colocado naquele ponto ali, naquele ponto, não era nem aqui nem aquele, ali, no ponto X. E eu percebi que deu 24 joules. Ok, vocês estavam juntos no laboratório por acaso? 72, não, né? É que Deus é matemático, é que a natureza está matematicamente engendrada. Se existe uma linguagem que o Criador usou, certamente ela envolve números e cálculos bizonhos. Isso é óbvio, uma pessoa normal falaria, Duh! Mas não um gênio, não. Um gênio querendo entender a natureza, ele olha para esse experimento e ele percebe, meu Deus, como é que eu não percebi antes? Sim, descobri uma nova grandeza física. Chamarei essa grandeza de potencial elétrico. Potencial elétrico. O que é potencial elétrico? É uma ideia muito simples. É a razão entre a energia potencial elétrica e a carga de teste usada. Exatamente como o campo elétrico, só que campo elétrico era força por unidade de carga. Essa ideia nova não é mais força, é energia. Qual é o potencial elétrico daquele ponto X? Me ajudem. Vou usar o primeiro, segundo ou terceiro experimento. Qualquer um, porque a energia é diretamente proporcional à carga. Se eu dividir, continua dando igual em todos os lugares. Vou usar do meio, minha mãe mandou 48 joules acumulados de energia. Em quantos coulombs? Isso daria um potencial elétrico de 24 joules por coulomb, que nós chamaremos de volts, para homenagear o criador da pilha, o Alexandre Volta. Qual é a interpretação física disso, 24 joules por coulomb? Que cada maldito coulomb, naquele ponto, quando liberado, pode absorver 24 joules. O que significa dizer que de um polo para o outro da tomada tem 220 volts? Que cada coulomb de carga elétrica que atravessa a tomada absorveu 220 joules de energia. É quanta energia para cada unidade de carga. Não adianta ter vários volts e passar pouca carga, que aí tu ganha pouca energia. E também 220 volts pode fazer um estrago enorme, basta que passe muita carga pela tomada. Ah, professor, mas tu falou que 1 coulomb é pouca carga. É não, acumulada. Agora, se tu ligar um aparelhinho ali, em pouco tempo, se for um chuveiro, em muitíssimo pouco tempo, milhares de coulombs terão fluído pelo fio. Certo? O importante é tu entender que 220 volts significa 220 joules por coulomb. É a energia para cada unidade de carga que atravessa a tomada. E a definição é boba, tem só 3 números ali, cara. Eu te dou 2, tu calcula 1. O negócio é tu te familiarizar. Tem materiais que chamam de U, isso aqui, não de V. Eu prefiro chamar de V porque me lembra volts, porque é a UFSC que usa V. Certo? Se tu vê U, não tem problema. Não vamos ficar magoados. Eu vou melhorar essa fórmula ainda. Mas por enquanto vamos deixar assim, que ela fica didática, fica fácil. Fica relativamente fácil de começar a compreender a brincadeira. O que eu fiz quando eu criei a fórmula, quando a gente definiu o que era campo elétrico? Eu parei por aqui? Não, né? Peguei a lei de Coulomb, substituí e nasceu uma outra fórmula, não nasceu? Nós já não sabemos a expressão da energia potencial elétrica? Sabemos. Será que eu não posso isolar numa? É isso que nós vamos fazer. Isso que eu te mostrei primeiramente é a definição. Alguém criou essa ideia que se mostrou poderosa. E até hoje ela permanece. Se fosse uma ideia fraca, teria caído. Vou isolar numa, substituir na outra. Da mesma forma que aconteceu agora há pouco, o que vai acontecer? Corta a carguinha com carguinha. Aquela é a definição de potencial elétrico, mas essa outra fórmula é chamada de potencial gerado por uma carga. Potencial elétrico
gerado por uma carga. Potencial elétrico gerado por uma carga. Olha para o campo elétrico gerado por uma carga. Olha lá. Qual é a diferença, cara? Duas diferenças importantes. O módulo antes era vetorial. O vetor apontava para longe da positiva, para dentro da negativa. E pronto. Agora, como é energia positiva, gera potencial positivo. Carga negativa gera potencial negativo. E o que mais? A distância não está mais ao quadrado. Quando eu tenho uma carga elétrica e me afasto dela dobrando a distância, embora o campo elétrico caia 4 vezes, o potencial elétrico só cai pela metade. Se era 10 volts, passa para 5. Se era 10 newtons, cai para 2,5 newtons ao dobrar a distância. Na próxima aula, recreio agora, né? Na próxima aula, depois que a gente dá uma descansadinha, eu vou dar uma aprimorada nessa forma. E aí pronto, aí nós vamos poder botar a mão na massa. Vamos ficar fazendo exercício juntos, para ver se a gente se familiariza com essa física nova aí que deixa a gente inseguro. Mas nós temos bastante meses ainda para se familiarizar com ela. Eu lembro que eu fui começar a aprender essa parte aí assim, sabe? Faltava tão pouco tempo que era torcer para não cair. Vocês não vai dar tempo de tu assimilar um pouquinho, entender um pouquinho melhor essa parte. Obrigado pela paciência, daqui a pouco a gente continua. Tá.